Parece, é o que nos apresenta, um plano efetivo para colocar o esporte estrategicamente a serviço da população brasileira. A propósito, senhoras e senhores parlamentares, com todo respeito, é nosso dever alertar que o governo federal ainda não apresentou um plano estratégico para o esporte, nem para a educação, tampouco para a saúde, muito menos para a segurança pública. São medidas provisórias depois de medidas provisórias. Criação de cargos depois de criação de cargos. Nada de estratégico foi apresentado a este parlamento para que nós possamos discutir efetivamente aquilo que mais nos preocupa, que é efetivamente a solução para os graves problemas nacionais. Seja na falta de infraestrutura, seja na política pública, que não vai fazer o jovem se voltar para a prática dos esportes, vai sim criar, caros líderes do governo, mais e mais programas, mais e mais burocracia, mais e mais órgãos públicos, mais e mais tecnocracia e pouca atividade prática que fará com que o jovem saia da situação de descaso que ele se encontra para encontrar no esporte o caminho do seu futuro. É contra este estado de coisas, é contra esta situação lamentável que nos coloca diante de fatos concretos. Temos as piores rodovias federais. Portanto, é difícil o jovem sair de sua cidade pequena com facilidade para se deslocar até a capital. Temos apenas 50% da população brasileira com acesso ao saneamento básico, o que faz com que os jovens não tenham saúde suficiente para representar bem o Brasil nas competições olímpicas internacionais ou sul-americanas, por exemplo. É exatamente porque as nossas cidades são diante de realidades mundiais, aquelas que têm a menor e a maior falta de infraestrutura, de saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto, que nós temos as crianças com a menor taxa de dentição saudável da América do Sul. É exatamente por causa disso que nós nos colocamos contra a criação de cargos. É exatamente por isso que nós nos colocamos a favor da solução, mas não como quer o governo, criando órgãos e mais órgãos através de medidas provisórias, onde inclusive o governo quer exercer a sua face autoritária, fazendo pressão sobre os deputados para que essas medidas sejam aprovadas sem o debate e sem a discussão nas comissões específicas, seja na comissão de esporte, na comissão de saúde, na comissão de educação, porque o governo foge à discussão do tema, querendo apenas e tão somente quanto mais cargos melhor, quanto mais pressão sobre essa casa melhor, e deixando a todos aqui aflitos, porque a oposição resolveu efetivamente enfrentar com coragem a face autoritária do governo. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Para a questão de ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Primeiro eu queria lamentar 3 minutos. Que a condução dos trabalhos não tenha permitido a contradita, numa questão de ordem que foi feita, contradita essa que foi solicitada pelo vice-líder Efraim Filho. Então fica aqui o meu protesto a Vossa Excelência. Segundo, presidente Inocêncio, Vossa Excelência já presidiu esta casa e é membro da mesa há muitos mandatos. Vossa Excelência sabe que não tem a possibilidade, assim como nenhum de nós tem, de alterar o que está escrito no regimento interno. Ora, o que é que diz o regimento interno da casa? Artigo 66. As sessões ordinárias terão duração de 5 horas. Terão duração de 5 horas. E não faz exceção. O regimento determina que as sessões terão duração de 5 horas e não faz exceção. Aí nós vamos para o artigo 181, que dispõe o seguinte: só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum. Ou seja, qual é a interpretação que todos os presidentes vêm concedendo ao artigo 181
combinado com o artigo 66. Que a única coisa que pode permitir a manutenção dos trabalhos da sessão depois das 5 horas de duração, que podem ser prorrogadas por mais uma, a única coisa que pode ser objeto da manutenção da sessão é a votação. O processo e o ato de votação já iniciado. Ora, o que é que estava acontecendo aqui? Encaminhamento e orientação. O próprio presidente Marco Maia hoje encerrou uma sessão exatamente porque o prazo havia sido alcançado e estava